Eu gostaria de agradecer muito a Beatriz Cerqueira e a todos os colegas que compõem essa mesa, porque só essa união nós conseguimos vencer. A partir do momento que a Beatriz resolveu nos unir, né, Beatriz, nós tivemos muitos resultados positivos. No IPSENG não pode ser diferente. O IPSENG é uma luta de todos nós. E por que esse projeto nos prejudica tanto? Porque, além do que a primeira fala disse, que nós já contribuímos bastante e foi reduzido a nossa assistência, nós temos, hoje, dados que mostram que eles não vão conseguir cumprir o que a gente precisa hoje de assistência. Porque nós envelhecemos e nós não podemos pagar uma conta pós o nosso envelhecimento. Nós não podemos permitir que depois de uma vida inteira de contribuição para o Estado de Minas Gerais, nossa saúde, nossa assistência esteja ameaçada por um projeto que mostra a que veio. O projeto é o fim do IPSENG. É só fazer as contas. Primeiro, você divide o número de consultas que o IPSENG disse que faz hoje. É 5.000 consultas a menos que 2014. Ou seja, já houve a redução. Aí você divide esse número pelo valor que ele gasta com o credenciado. Vocês vão perceber que essa consulta é a consulta mais cara do Brasil. Eu até falei com o Saulo que seria do mundo, mas eu não tenho esse dado do Brasil, eu tenho certeza. Então, essas questões demonstram que não é um projeto de reestruturação. Por quê? Porque falta dados. Os dados que eles precisam nos apresentar é, primeiro, quais são as reais despesas para execução dos serviços assistenciais. Ninguém nunca apresentou. Essa pergunta precisa ser respondida. Nós podemos até chegar ao final desse debate e dizer, não, nós precisamos pagar mais ao IPSENG. Mas nós precisamos saber o que está sendo pago. Não tem condições das pessoas pedirem o que estão pedindo sem nos apresentar as contas. Foi diminuído a assistência em números. Nós temos hoje o déficit de efetivo, nós temos hoje o déficit de credenciados e nós temos hoje, inclusive, o déficit de comissionados. Para quê? Para ampliar o terceirizado nos contratos administrativos. É aquele que as leis não perseguem, é aquele que fica a critério de ninguém avaliar. Por quê? Faz um contrato temporário, em qualquer momento eu posso rescindir esse contrato, e ele tende a ser muito mais caro do que um efetivo dentro do Estado. Não existe uma previsão de concurso. Então, não existe uma possibilidade de melhoria na assistência, porque o déficit foi apresentado em cima de serviços que são operacionais da assistência, mas não gera assistência. É a metodologia de gestão utilizada pelo IPSENG hoje que foi gerando déficit em cima de déficit. Outra questão, como mudar o Conselho Fiscal? É o próprio governo que indica o Conselho Fiscal, gente. Algum de vocês aí já foi chamado para eleger algum conselheiro do IPSENG? Quem paga a conta do IPSENG? Então, tem que mudar esse modelo. Outra coisa, o projeto de lei não traz isso, muito antes, pelo contrário, ele diminui a representatividade em todo um processo de decisão dentro do instituto que é nosso. E nós não podemos cuidar das nossas coisas às avessas, no escuro, sem conhecer os números claros. Outra questão, qual é a avaliação que eles fizeram para contratar determinados serviços e não contratar outros? Por exemplo, cadê o estudo da pesquisa que nós já cobramos aqui dentro da Assembleia Legislativa, numa audiência pública, feita inclusive pela deputada Beatriz Cerqueira, dizendo, olha, o IPSENG veio fazer uma prestação de contas.
ele não trouxe em momento algum qual é o custo unitário de cada consulta. Ele não presta essa conta, em momento algum. Qual é a margem que eles estão trabalhando para ampliar o serviço que nós precisamos? Porque nós estamos com várias comorbidades ao longo da vida. Isso faz parte do envelhecimento saudável. Quando a Marta colocou aqui sobre a questão da saúde do trabalhador, é uma batalha diária da mesa SUS, porque nós não temos nem um comunicado de acidente de trabalho dentro da cidade administrativa. As pessoas já perderam o dedo em ônibus e não tem lugar nenhum. As pessoas já morreram subindo escada, não tem lugar nenhum. Não existe registro dessas doenças. Não existem. Quando você vai discutir, eles falam, não, vamos discutir com o IPSENG para ele colocar esse serviço, mas ele não faz nem assistência. Esse é uma responsabilidade do gestor. Isso não pode ficar a cargo de uma assistência diferenciada. Então, nós somos muito frágeis no cuidado à nossa saúde e à saúde do trabalhador dentro do Estado. Nós não temos dados dentro do Estado de Minas Gerais para dizer, olha, é muito melhor o número X de geriatria para atender esse público. Esse estudo o IPSENG precisa apresentar. Ele precisa conhecer seu público-alvo e dizer o que ele vai ofertar. Não tem condições de cada um de nós, que não somos médicos, escolher o que nós queremos. Nós temos que ter cuidado da nossa saúde. Nós temos que precisar da atenção mínima clínica e também do generalista, do especialista. Esse instituto, ele cumpriu um papel durante muitos anos muito importante. Todos nós conhecemos alguém que fez cirurgias de alto custo e de complexidade e que foi muito bem sucedida. Mas hoje não existe essa possibilidade. E o que a gente conhece, inclusive de conselheiros do próprio grupo, ligam pedindo ajuda para o SUS. Gente, o SUS é 100%, nós não podemos misturar as coisas. O SUS é para todo mundo. Então, o que nós precisamos hoje responder aqui e batalhar diariamente com todos os deputados que estão flexionando para o governo o fim do IPSENG é justamente dizer o seguinte, tudo bem, acabou as eleições municipais, mas vai ter as estaduais. E o IPSENG está no estado inteiro, em todas as regiões. E essa batalha nós precisamos começar a fazer hoje, não é amanhã. Porque já está batendo na nossa porta algo que nós não temos conhecimento do que vai ser daqui para frente. Então, quando se fala em precificação de serviços de saúde no IPSENG, precisa nos responder essas perguntas. O que é que está sendo comprado, por quanto que está sendo comprado, e quanto que está sendo ofertado, e por região do Estado. E de quem está comprando, excelente, porque se depender do custo que eles estão, nós vamos reduzir a assistência, ampliar o custo. Quem paga essa conta? Nós. Nós pagamos essa conta. Então, é muito importante que a gente não perca o foco. Dizer, não queremos esse projeto, não é porque somos contra tudo. Não é isso. É porque ele não nos atende. O Instituto é nosso e ele precisa nos atender. É agora que nós mais precisamos dele. E essa juventude que está chegando, em todas as secretarias, com um número muito reduzido, mas ainda chega, o que elas vão pensar do serviço público, gente? Não tem saúde do trabalhador. Tudo que a gente faz de política para fora, exigindo das empresas, a gente não tem para dentro. Como é que nós vamos fazer? Um instituto que já chamava atenção das novas gerações para fazer concurso, já não é mais atrativo em nada. Então, é isso. Assim, é muito importante que a gente consiga esses dados das despesas e dessa gestão do IPSENG. Não podemos mais só pagar a conta. Não existe isso mais dentro da nossa vida.